no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, hoje segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Certo dia, Jesus estava ensinando. Estavam aí sentados fariseus e doutores da lei, vindos de todos os povoados da Galileia, da Judeia e até de Jerusalém. E o poder do Senhor estava em Jesus, fazendo-o realizar curas. Chegaram então algumas pessoas, levando numa cama um homem que estava paralítico. Tentavam introduzi-lo e colocá-lo diante de Jesus, mas por causa da multidão não conseguiam introduzi-lo. Subiram então até o terraço e através das telhas desceram o homem com a cama no meio de Jesus. Então, vendo a fé que eles tinham, Jesus disse: homem, seus pecados estão perdoados. Os doutores da lei, fariseus, começaram a dizer: quem é esse que está falando blasfêmias? Ninguém pode perdoar pecados, porque só Deus tem o poder para isso. Mas Jesus percebeu o que eles estavam pensando, tomou então a palavra e disse: por que vocês pensam assim? O que é mais fácil? Dizer seus pecados estão perdoados, ou dizer levante-se e ande? Pois bem, para vocês ficarem sabendo que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, disse Jesus então ao paralítico: eu te ordeno, levante-se, pegue a sua cama e volte para casa. No mesmo instante, o homem se levantou diante deles, pegou a cama onde estava deitado e foi para casa, louvando a Deus. Todos ficaram admirados e louvavam a Deus. Ficaram cheios e diziam: hoje vimos coisas estranhas. Para ontem, hoje e sempre, palavra da salvação. Seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Continuamos então nosso intensivo de espiritualidade, nossa corrente de oração, nosso cerco de Jericó. É a segunda noite e de fato uma caminhada onde ouvimos a ordem de Deus, através do homem de Deus Josué, que era para que fizéssemos orações, e fôssemos perseverantes na oração. Hoje o Senhor continua dizendo a força que tem esta oração, ou seja, este colocar-se diante do Senhor. É a missa da saúde, de fato, para que possamos chegar na quarta-feira que vem, completamente prontos, preparados, para que as muralhas caiam por terra. Antes disso, para que cheguemos na terça-feira, depois desta caminhada, abertos para receber o Espírito Santo, Deus precisa remover coisas que possam impedir a ação deste Espírito. Está entendendo a pedagogia desta campanha? Não é só uma campanha para alcançar graças extraordinárias, mas é uma campanha para alcançar a graça maior, encher-se de Deus. Porque a Bíblia diz que quando nós encontramos a Deus, tudo mais fica em segundo plano. Ou melhor ainda, tudo mais nos é acrescentado. Porque as coisas que nos são acrescentadas sem Deus, elas perdem o valor. Muitas vezes nós não sabemos usá-las e elas acabam nos atrapalhando e até se tornando pedras de tropeço em nosso caminho. Agora, do contrário, as coisas, as pessoas, as conquistas da vida, iluminadas por Deus, elas adquirem um sabor maior e nos levam à plenitude, nos ajudam na caminhada da felicidade. Elas nos dão a força para superarmos toda e qualquer muralha que porventura apareça na nossa frente. Pois bem, a noite da saúde e a fundamentação bíblica que é de um dos sacramentos, dos 7 sacramentos da igreja, um sacramento muito forte, o sacramento da unção dos enfermos. A carta de São Tiago deixou bem claro: alguém está alegre? Cante, agradeça. É por isso que eu vivo cantando, eu estou sempre alegre. Então, de vez em quando, estou com uma música na cabeça e estou cantando. Estou colocando em prática aquilo que a Bíblia diz. Está sofrendo? Ore. Está doente? Chame um sacerdote que ele possa ungir um óleo. Esse óleo é consagrado. Daqui a 2 semanas será consagrado novamente. Este será queimado, colocado numa planta
E depois será consagrado novamente o óleo da oliva, dentre outros óleos que são usados nos sacramentos. Este é muito forte, muito importante, o óleo da sagrada unção dos enfermos. Quantas e quantas vezes eu ungi pessoas que me chamaram para dar essa bênção, esta unção, e depois a pessoa recobrou a saúde. A igreja diz, por estudos e por experiência histórica de anos e anos, e fundamentada naquilo que a própria palavra disse, a igreja acredita que a unção, acompanhada da fé daquele que recebe, às vezes da fé dos familiares, porque aquele que recebe às vezes está fora de si, está inconsciente. Então, acompanhada da fé, tem o poder, primeiro diz o texto foi bem claro, de purificar o doente dos pecados. Mas às vezes a prostração que nos deixa doentes é fruto do nosso pecado, do pecado que nos acompanha, nem sempre, né? De alguém que está próximo de nós. E essa purificação muitas vezes nos coloca de pé porque nos liberta desse fardo pesado. E a unção tem esse poder de comunicar a graça de Deus, é um sacramento de fato de cura muito especial. Se bem que os outros sacramentos também têm o poder de cura. Então eu já vi muitas pessoas receberem o sacramento e depois ficarem boas, e ficarem a ponto das pessoas ao seu redor, inclusive a medicina, ficar assustada. Nossa, como esta pessoa se recuperou rápido, porque foi purificada e recebeu esta força, recebeu essa bênção que vem de Deus, tal como Jesus fazia. Jesus impõe as mãos sobre as pessoas, acabamos de ouvir no Evangelho de hoje, e aqueles que recebiam a imposição das mãos com fé, o Evangelho é recheado de curas, fazia parte do ministério de Jesus curar as pessoas. Elas de fato eram curadas de doenças diversas por causa da condição de fé, da confiança em Deus e da força que o próprio Deus comunicava. O Evangelho também deixa claro que de Jesus saiu uma força que tinha o poder de curar as pessoas fisicamente, emocionalmente, psicologicamente, espiritualmente. Mas espiritualmente e emocionalmente deixamos para segunda-feira na missa de cura e libertação interior. Hoje, de fato, é essa cura física que a Bíblia está nos testemunhando. Ainda semana passada eu fui encerrar o Cerco de Jericó lá na minha paróquia de origem. Foi uma noite maravilhosa, 2.000 pessoas. E para minha surpresa veio uma senhora antes da missa dizer, com um garotão grande do lado, até me senti velho dentro daquilo que ela falou. O garotão já certamente uns 15, 16 anos. Ela falou, padre, sabe o que eu vim aqui fazer? Há 16 anos atrás, quando esse meu filho nasceu, ele estava na UTI. Aí naquele desespero o médico disse, olha, ele vai falecer, ele nasceu e não vai sobreviver, não tem condições nenhuma. Aí a família é muito católica, vamos chamar um padre para batizar. E ele estava na UTI cheio de aparelhos. Eu lembro que eu peguei gotinhas de água, porque não tinha como batizar daquela forma, né? Assim, jogar água mesmo no ritual. Gotinhas de água e disse, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E depois ungi também com o santo óleo. O batismo já tem essa unção do óleo. Eu fui embora, enfim. Nem mandei, nem orientei que a mãe fosse lá registrar na paróquia, porque diante do diagnóstico médico não seria necessário, porque a criança iria falecer. Tanto que foi um batismo de urgência. E para minha surpresa, lá estava a mãe. Padre, como é que eu faço para registrar o meu filho? Ele vai fazer a crisma e não tem registro de batismo. Olha só, glória a Deus. Mas eu lembro com muitos detalhes, assim, que aquela mãe, ela foi me buscar na paróquia, eu não podia, não tinha tempo. Ela disse, não, o senhor vai ter, ela mandou, o senhor vai ter que entrar no meu carro agora, tem que ser agora, não tem jeito. E aí ela foi, e a confiança, a fé, ela poderia simplesmente dizer, não, deixa falecer então, mas ela, ainda no último respiro de esperança, se agarrou a Deus. Tal como o Evangelho de hoje. O Evangelho de hoje eu acho de uma plasticidade fantástica, de uma beleza, de uma grandeza. Lá estava aquela multidão, porque viu os milagres de Jesus, viu que ali estava o próprio Deus a comunicar esta força, e para Deus nada é impossível. Então era muita gente, era uma multidão, primeiro porque ele falava palavras que tocavam o coração daquelas pessoas, que removia pedras do coração, que enchia a alma, que deixava as pessoas melhores e felizes. E depois também porque as pessoas eram curadas de enfermidades físicas, lepra, por exemplo, paralisias e outros problemas todos. Mas a multidão era tão grande naquele espaço que lá veio 4 pessoas carregando seu ente querido que estava muito enfermo. Aí me chama a atenção, e chamou a atenção de Jesus Cristo, a confiança, a fé que aquelas pessoas tinham. Não havia espaço para entrar com a maca.
Imagine o trabalho, subiram no terraço carregando uma pessoa na cama, gente. Dá muito trabalho. Abriram, afastaram as telhas e desceram. Não sei como é que fizeram isso, certamente amarraram o cara na cama e enfiaram a pessoa enferma diante de Jesus. E Jesus, vendo aquela fé deles, realizou então essa cura. Primeiro perdoou os pecados, que é necessária essa purificação. Muitas coisas começam pela falta, quem sabe, do perdão em nossa vida, de sentirmos que estamos perdoados, ou quem sabe de pedir o perdão. Ele sabe muito bem disso, porque geralmente as curas de Jesus, antes de curar, ele dizia: eu te perdoo, porque ele sabe das consequências do pecado em nossa vida. A própria palavra diz que a consequência do pecado é a morte. Podemos dizer a doença, a vida amarrada. Então ele primeiro purificava. Aí os fariseus começavam a discutir: mas como é que pode ele perdoar? Mas eles nem se deram conta que, de fato, Jesus de Nazaré era o Filho de Deus encarnado, era o próprio Deus. Então Jesus, para mostrar realmente o seu poder, mas mais do que isso, vendo a fé que aqueles homens tinham, sua criatividade, sua capacidade de levar aquela dificuldade diante de Deus, realizou então a cura. Diz o texto que o homem, olha o que Jesus falou: levanta-te, pega a tua cama e volta para a tua casa. Ele pegou a cama e voltou para casa, louvando a Deus. Sinceramente, eu desejo que essa cena se repete hoje. Ele está aqui, só de uma outra forma. Naquela época estava na forma de Jesus de Nazaré. Hoje ele está na forma em persona Cristo do sacerdote. Hoje ele está na Eucaristia, na palavra. Está aí do teu lado, na música, na força da oração. Você veio até aqui. Certamente você não conseguiu trazer talvez algum ente querido, alguém que você conhece, algum amigo, mas trouxe sim, aqui dentro. E ele vai perceber, ele vai ver essa tua festa, a tua criatividade de não medir esforços para orar, para pedir, para interceder por alguém que está numa situação difícil, que está prostrado diante de uma doença. A doença de fato nos rouba tudo, né? Nos rouba a capacidade de ir e vir, nos rouba então a liberdade, nos rouba às vezes a dignidade. E dizem até que queres conhecer uma pessoa tal como ela é, vai visitá-la quando ela está doente. Aí não tem nem mais maquiagem, nem pode usar maquiagem, nem joia, nada, está lá com aquela roupinha do hospital. Então a pessoa está de fato ali aquilo que ela é. E como está sensibilizada pela doença, aí não tem vaidade, não tem orgulho. Geralmente a pessoa está muito aberta, acolhe todo mundo que vem, acolhe a presença de Deus, acolhe uma bênção. Até aqueles que às vezes não são de fé, mas quando a coisa aperta na hora da doença, pede até: olha, já que o pai está aí, dá uma bênção para mim, né? E assim vai, né? Na hora que bate, opa, não é assim? Porque a pessoa está sensibilizada, totalmente despojada de tudo. Então ali só ela e Deus. A doença tem dessas coisas também, mas deixa isso para uma outra reflexão. Colocar diante de Deus pessoas que nós amamos, talvez colocar neste gesto é tão simbólico, né? Chegar numa igreja católica, uma quinta-feira à noite, e depositar dentro de uma caixa de madeira que é pouquinho parecido com a Arca da Aliança lá do Antigo Testamento, há 4.000 anos atrás. Colocar ali é mais do que isso, minha gente, é mais do que isso. É fazer aquilo que aquelas pessoas fizeram. Senhor, eu estou colocando diante de Ti. Eu não medi esforços para chegar até aqui. Talvez você veio cansado do seu trabalho, talvez pegou trânsito, quem sabe passando um pouco de arzinho mais fresquinho ali na rua, assim, friozinho. Alguns perceberam que alguns estão com frio, enfim, tem dificuldades. Nem sempre é fácil se agarrar à fé e apresentar os que amamos a Deus. Mas você fez isso nesta noite. Talvez você esteja na situação daquele que estava na maca. Alguém te trouxe aqui. Que bom que você tem alguém para te colocar diante de Deus. Eu vim sozinho, Pai. Que bom que você tem você por você mesmo, para se colocar diante do Senhor com confiança e perceber os milagres que Ele pode realizar. No final da missa, vamos fazer exatamente o que está escrito na Bíblia hoje. Vamos ungir e abençoar as pessoas que estão doentes fisicamente. Quem está doente na alma, no espírito, nas emoções, aí na segunda-feira. Hoje, de fato, aqueles que estão enfermos. Padre, é aquele meu que ficou em casa. Aí você vai orar por ele, vai se concentrar. Com certeza, o que importa de fato é a força da fé. O Cristo que está aqui dentro desta igreja
está lá visitando também, porque para Deus não há espaço, não há tempo, está lá visitando também, pela força da tua intenção. Não canso de repetir a frase de Santa Teresinha do Menino Jesus: lembrar de alguém com amor é a melhor forma de orar por ela. Lembre de quem você ama com amor, talvez aquele colega de trabalho que você nem ama tanto, mas está doente. Faça esse belo serviço. Ofereça a Deus todas as pessoas que você conhece. Que de fato assim seja, que continuemos hoje esta caminhada bonita de espiritualidade. Que venha amanhã a noite do amor, que venha o sábado, o dia da prosperidade, que venha domingo a família para ser abençoada, receber uma mensagem de vida, de esperança e uma bênção de restauração. Que venha segunda-feira para que muitas curas interiores aconteçam, muita libertação de todos os males espirituais ou emocionais que nos oprimem. E que venha a terça-feira. Penso que é o melhor dia do centro de Jericó, o dia de recebermos. Até então, até terça-feira nós vamos estar jogando para fora. E na terça-feira vamos receber a graça do Divino Espírito Santo. Na quarta será só para agradecer, tal como fez o homem. Pegou a cama e voltou para casa, louvando a Deus. Eu estou curado. Que na quarta-feira você vá para casa, que nem a torcida do Vasco. Eu sou vitorioso, eu estou curado, eu venci esta semana, graças a Deus. E assim, eu venci nesta semana de luta. Amém. Amém. Vamos ficar em pé, né? Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Faz um milagre em mim. Se você está com alguma doença, coloque a mão em cima, se é possível. Se você está do lado de alguém que está doente, você trouxe, impõe as mãos nela, empresta a mão para Jesus Cristo. Se alguém que você conhece ficou em casa ou está internado no hospital, feche os olhos, concentre-se e visite esta pessoa espiritualmente agora. Tem pessoas que estão até agora sintonizadas, esperando este momento, mais ou menos 8h20, 8h30, eu falei, lá no hospital, eu falei que nós iríamos orar aqui dentro da igreja por eles. E quantos milagres já aconteceram, quantas pessoas já receberam a nossa oração e ficaram boas. É um grande serviço que nós prestamos à sociedade. Vá orando agora. E eu imponho as minhas mãos de padre, tal como a carta de São Tiago diz, imposição das mãos dos presbíteros da igreja. E oro por você que está doente, que Jesus Cristo, com sua mão divina, toque nesta enfermidade, tire esta dor, possa tirar este tumor, curar toda infecção, todos os problemas nos ossos, enfim, toda enfermidade. Em nome de Jesus Cristo, pelo precioso sangue, ser curada agora. Receba esta força que sai do Cristo. Visita, Senhor, os que estão em casa ou em hospitais. Ó Divino Médico, visita agora e põe as tuas mãos. Também as pessoas que estão aqui na igreja. Vai impondo as mãos, meu Deus, faz sair agora toda dor. Faz sair toda enfermidade. Reveste esta pessoa de saúde. Perdoa os pecados deles todos, meu Deus, purifica. Se for de fundo, fruto do pecado, que sai agora. Vá tocando nesta enfermidade. Coloca, meu Deus, esta pessoa de pé. Eu te apresento todas estas pessoas, tal como te apresentaram aquele enfermo no meio da multidão. Eu te apresento, meu Deus. Coloca agora. Coloco diante do sacrário. Senhor Jesus Cristo, vai abençoando. Que estas pessoas possam perceber que estão curadas pela força de sua fé pessoal e pela força da fé da Igreja Católica reunida em nome de Jesus. Que saiam daqui agradecendo a cura, liberta. Para ti a libertação, para ti não há limites, meu Deus. Saúde física nesta noite. Nós clamamos, nós pedimos. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas,
hospital ou numa casa, imagina onde é que está a direção da casa ou do hospital e erga a mão. Eu ergo a mão aqui para a casa gerontológica, eu ergo a mão na casa do HFAG, na direção do HFAG, o hospital público que tem um pouco mais à frente. Que Deus abençoe, visite os enfermos, aqueles que estão nas casas, pela imposição das mãos, uma bênção poderosa, colocando pessoas em pé. Em nome de Jesus, meu Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Muito bem, podem sentar, vamos.